Eu costumo falar com um amigo meu assim, falo para ele, quando você dá lugar para Deus, Deus te usa. E eu quero dizer para vocês que estão aqui, dê lugar para Deus, que Deus vai te usar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, né? Assim como a irmã Alana, né, que está dando lugar hoje, está se preparando, né, irmã Alana? Pode ligar seu microfone. Glória a Deus. Aleluia. Graça e Irmã paz. Alana, dê lugar, deixa Deus te usar, né? Dentro Glória. daquilo que Deus colocou no teu coração, dentro daquilo que Deus te preparou. Não se acanhe em falar aquilo que o Espírito Santo falar em teu coração. Amém, aleluia. Glória a Deus por essa palavra. Eu sei que essa palavra, aliás, a palavra de Deus como um todo, quanto mais a gente ouve, mais a gente aprende, porque a cada momento Deus nos fala de uma maneira diferente e Ele nos traz algum ponto diferente que ficou solto ali na vida da gente. Ele está sempre ensinando e sempre nos levando a níveis mais altos com Ele. Então, porque cada vez que você vê e você recebe a revelação dessa palavra, você cresce. Amém? Pastor, vamos lá pro slide já o terceiro slide, mais ou menos. Aqui. Isso. Pode passar, isso. Então, a parábola. Vamos seguir, isso, esse aí. Bom, então a gente vai falar aqui de alguns elementos para a gente poder entender onde eu quero chegar, né, com a palavra. Então, vamos lá. A parábola é uma narrativa onde é transmitida uma mensagem de forma indireta, né, uma forma de passar, de dar uma lição, onde a pessoa fala de alguns elementos comuns a alguma cultura, e no caso ali, falar sobre as coisas do Senhor. Então, Jesus usou essa parábola, e aí ele usa elementos da cultura da época, e no caso, falando para aquele povo que era basicamente de ofício a agricultura e a pesca. Então, ele trouxe uma linguagem próxima deles, falando sobre alguns elementos como semente, solo, a semeadura, os frutos. Então, ele falou sobre coisas que eles já conheciam, para facilitar o entendimento. De certa forma, ele está querendo trazer uma mensagem, ele não falou de forma direta. Bom, então, vamos entender alguns componentes. Nessa parábola, nós temos o semeador, e aí o semeador é Jesus, nós sabemos que é Jesus que vai entregar a palavra, nós temos a semente, que é a palavra de Deus propriamente dita, e nós temos os solos. E aí o Senhor fala de 4 tipos de solo. Então, entrando nos 4 tipos de solo, o que são esses solos, quando ele fala o solo? Ele fala de um solo que é duro, ele fala de um solo que é raso, né, que é rochoso, ele fala de um solo espinhoso e ele fala de uma boa terra. O que é isso? É a alegoria do coração do homem. Então, está falando do coração desse ouvinte. E aí Deus vem trazer essa palavra para nos mostrar por que é que a palavra, como que funciona a palavra no coração das pessoas. Em algumas pessoas, quando se fala a palavra bate e se dispersa. Em outras pessoas, por quê? Porque o solo é muito duro, porque as pessoas estão com o coração endurecido, então o solo endurecido, a semente não penetra. Então, um outro tipo de solo é o solo rochoso. Ele tem aquela terrinha por cima, mas quando você vai rapar ali para ver se dá para cavar, ali tem uma rocha embaixo. Não dá para plantar nada com profundidade, porque aquela rocha não permite que a planta tenha raiz. Depois ele fala de um solo espinhoso. O solo espinhoso é aquele solo que está sujo, que está cheio de espinho, está cheio de abrolhos, está cheio de coisinhas que acabam se misturando aquelas sementes boas e acaba atrapalhando ali o processo. Na hora da colheita, aquilo vai dar um trabalhinho. Então, Deus estava lá explicando, Jesus estava explicando sobre isso. E também falando
sobre uma boa terra, que é aquela terra que já vem aradinha, que o solo está todo preparado. E essa terra é o quê, gente? É o coração, nosso coração. Aí, pastor, vamos para a próxima? Podemos passar para o próximo? Então, vamos entrar aqui. Falando em coração, a gente vai começar a falar sobre 4 tipos de coração. Aqui a gente falou sobre os solos, que é o solo duro, né? Que é aquele solo pisado que as aves vêm e aí as aves comem a semente porque elas não penetram a terra. Fala sobre o solo rochoso, que tem uma terrinha, ela entra, mas bate na terra lá embaixo e acaba não criando raiz. Depois ele fala de um solo cheio de espinhos, onde esses espinhos sufocam as sementes que foram lançadas e acaba essas sementes não germinando. E depois ele fala de um solo bom, onde planta, onde dá muitos frutos, e aí ele fala frutos a 30, 60, 100 por um. Próximo, pastor. Então vamos lá, vamos entender essa questão entre o ouvinte e os corações. Aqui a gente vai falar sobre 4 tipos de coração. Eu trouxe assim, porque eu queria que a gente visualizasse muito bem essas questões do coração. Daí eu vou fazer alguns comentários depois disso. Vou passar bem rápido, nem vou demorar muito. Então, o coração duro. Coração duro é aquele coração endurecido por quê? Por causa das experiências ruins. Uma pessoa que tem um coração que foi muito enganado, foi maltratado, que passou por situações muito dolorosas, né? Que ela acaba culpando a Deus por isso, ou ela nem acredita que Deus existe por causa dessas situações, então a palavra nem entra, porque ela já está tão ferida, tão endurecida, que ela não deixa a palavra entrar. E essa pessoa, muitas vezes, é marcada por muito preconceito, é marcada por desconfiança, um orgulho, né, muito forte, tem uma teimosia nessa pessoa muito grande. Por quê? Porque ela é a forma de defesa dela, ou ela é muito conformada, sabe? Deixa assim mesmo, deixa a vida me levar, tá tudo ótimo, vamos desse jeito mesmo. Então, esse aqui é o coração que Deus diz que ele é cego, a pessoa, o ouvinte que tem um coração que é cego. Por quê? Porque o coração é duro. Então, ele fala lá em Mateus 13, de 13 a 15, né? Ele fala assim, ora, por essa razão eles falam em parábolas, porque vendo eles não veem, ouvindo eles não ouvem, nem entendem. Mas se cumpre a profecia de Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Então aqui, ele está falando, esse aqui é dureza. Muitas vezes, você vai encontrar pessoas assim dentro da igreja. Elas entram e saem, e sabe, não dá nada, elas só vão lá cumprir um protocolo, um proforma mesmo, e tá tudo bem, né? São pessoas que já estão fora do caminho, muitas vezes vão à igreja só para cumprir, chegar lá. Às vezes até eles chegam, entregam um dízimo, oferta, escuta a palavra, volta para casa e fica por isso mesmo, já cumpri minha parte. Se tinha que fazer, já fiz. E vai embora, e a semente ela não frutifica. Ela nem chega a entrar. Muitas vezes pode ser aquele tipo de pessoa que entra na igreja agora, já assistiu o culto, na hora que sai, vamos ali no boteco, tomar não sei o que, vai. Esquece até que ouviu a palavra. Ou então chega em casa já é brigando com a mulher, brigando com todo mundo, ou vice-versa. Estava na igreja agora e escutou as coisas, na hora que chega em casa é um bate-boca, parece que não ouviu nada que estava ali. Ou seja, coração duro, eu fui lá cumprir o protocolo de ir para a igreja e dizer que está indo para a igreja. Então, essas pessoas não mudam, as coisas na vida dela não mudam. Porque Satanás ele já vem com o que ele faz? Já que a palavra não entra, na hora que ele sai, ele já arruma um jeito de distrair aquela pessoa, cata a palavra e vai embora. Ela não tem profundidade, ela não tem, né? É uma pessoa que não tem compromisso e que as experiências dela são mais marcantes do que a disposição dela para aprender. Então, nós temos um segundo tipo, vamos passar, pastor, que é o coração raso. O que é o coração raso? O coração raso é aquela pessoa, aquele ouvinte, que tem um interesse superficial. São pessoas empolgadas, ela fala do terreno pedregoso.
É aquele que brota, tá ali, até escuta a palavra. Esse aqui aceita a palavra, tá? Entra para a igreja, aceita a palavra. Muito legal, essa palavra foi, maravilhosa. Mas o que acontece? É só entusiasmo, né? Não tem disciplina, é dominado por sentimentalismos, tudo que acontece, ela não olhou para mim, não falou comigo direito, é uma pessoa indecisa, não sabe o que quer, aí uma hora ela quer uma coisa, outra hora ela quer outra, né? Não consegue criar uma raiz, não tem fervor, né? O fogo de palha, o famoso fogo de palha, né? Se deixa seduzir pelas obras da carne, tem inclinação para fazer mal, e esse mal que a gente fala, não é só maldade contra os outros, mas são as coisas que fazem por debaixo dos panos, achando que ninguém está vendo, mas Deus está lá vendo e para ele tanto faz, né? Não consegue entender as aflições da vida. Quando alguma coisa arrocha para o lado dele com relação ao que a palavra está falando, ele já escapola, não quer saber. Então, eles não aguentam pressão. Em geral, isso acontece muito com iniciantes na palavra, que não tem costume, que não tem uma vida com Deus, em famílias que não tem, está entrando agora, ou então com jovens costuma muito acontecer isso, porque às vezes a pressão ali da universidade, a pressão de casa, a pressão de um namorada, a pressão dos amigos, alguma situação no trabalho, acaba tirando aquela, sabe, a pessoa não tem firmeza para colocar assim, olha, eu estou num caminho, eu não vou me misturar no sentido de me corromper, né? Eu posso estar aqui com vocês, mas nessa parte assim já não dá para mim. Não, ele não consegue. Ele, do jeito que pega, ele anda com o povo e ele vai e acaba nessa brincadeira, ele parando de ler a Bíblia, indo menos para a igreja, orando menos, e aí ele vai se afastando. Então, onde Satanás vem, carrega a palavra dele também, e essa pessoa também não frutifica. E depois disso vem um outro tipo de ouvinte, o terceiro tipo de ouvinte, que é do solo espinhoso. Do solo espinhoso, aquele ouvinte da palavra, que ele é muito ansioso. Sabe aquela pessoa assim, a ansiedade, tô nervosa, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E aí essa pessoa começa a falar, não, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, porque senão as coisas não vão dar certo. Minhas contas para pagar, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que arrumar mais serviço, eu tenho, sabe? E a pessoa arruma 1001 atividades, aí chega em casa, já acorda fazendo um monte de coisa, não lembra nem que tem Deus, não lembra nem que Deus existe, só lembra de Deus na igreja, na hora que vai para a igreja. Que é tanta coisa para fazer que Deus não cabe. Então, aí Deus não cabendo, aí deixa Deus lá em segundo plano. Então, esse é um caso em que é muito sério. Por quê? Porque é uma pessoa que vive com a vida entulhada. Vive com a vida cheia de coisa para fazer. E quando não tem as coisas para fazer, ela arruma, né? Então, às vezes nem tem coisa para fazer, ela dá um jeito de ter coisa para fazer, para não ficar parada. Porque eu não consigo ficar parada, né? E aí começa a arrumar um monte de atividade, aí aparece um monte de problema quando tem um dela pega dos outros, e 1001 prioridades, porque essa semana eu não tive tempo, porque eu nunca tenho tempo, porque olha, os meninos tomaram tempo, porque meu trabalho teve muita coisa, porque eu tive uns compromissos, uns imprevistos, e tudo vem concorrer com Deus. Tudo está no lugar, está em primeiro lugar, né? Então, são pessoas que são materialistas, preocupadas às vezes muito com dinheiro, preocupadas muito com as coisas da vida, ou com a família, com tudo que está acontecendo. São pessoas muito ocupadas, pessoas muito estressadas, onde as tentações, elas começam a entrar, porque Satanás começa a fazer um movimento, as tentações começam a entrar, as ofertas mundanas também, tudo começa a se misturar, porque é tudo muito confuso, porque quando você não para deixar Deus falar, porque quando você não para ouvir o que Deus está falando, você se perde, porque as coisas do mundo realmente passam a ter prioridade e tomam o seu tempo. Então, os prazeres que são oferecidos, as facilidades, os atalhos, né, acabam sucumbindo essa pessoa e sufocando essa pessoa,
e elas não conseguem mais renunciar à prática de uma vida pecaminosa, ou de uma vida atribulada, ou de uma vida cheia eu tenho que lutar para ter as minhas riquezas, o meu futuro. Essa pessoa acaba criando ídolos no coração. Por quê? Porque eu preciso me preocupar com o meu casamento, eu preciso me preocupar com o meu salário, eu preciso me preocupar com o futuro. Nada, tudo isso é legítimo, a gente sabe que é legítimo, nós temos que nos preocupar com isso. Mas o que a palavra fala? Buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, nós temos que ter cuidado com isso, porque às vezes as tribulações que o inimigo coloca na nossa vida faz com que a gente perca o controle da nossa agenda. E essa é a ideia, que você esteja tão atribulado que você não tenha tempo para Deus. E não tenha tempo para Deus, você não vai ter tempo para orar, você não vai ter tempo para buscar, você não vai ter tempo para a igreja, você não vai ter tempo para irmão, você não vai ter tempo para ouvir o que Deus está falando para você. E aí você vai se perder de novo. E aí o mundo toma conta, porque essas coisas são do mundo. E aí a gente acaba se perdendo. Então, todas essas situações, né, nos vêm para nos mostrar aí quais são as situações que têm feito com que a palavra não frutifique no nosso coração. Aqui eu coloquei um texto em Hebreus 6, 7. Renato, está aí? Renato? Estou aqui. Lê para mim, para nós aí, Hebreus 6, versículo 7 e 8. Por favor, o que Deus fala aí para nós sobre a terra espinhosa? Porque a terra que absorve a chuva e frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Amém. Obrigada, Renata. Então, aqui nós temos 3 tipos de solo, onde nenhum dos tipos de solo conseguiram produzir frutos. E quando não produz fruto, é lançado ao fogo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as coisas dessa vida. Porque quando a gente não está produzindo fruto, a gente é queimado. E o inimigo está aí para manter a gente nessa situação. Então, aqui, nós temos as preocupações da vida, os enganos, os prazeres e todas as coisas que muitas vezes, ou os problemas, ou as tristezas, que têm endurecido nosso coração, nos afastado da presença do Senhor. Muitos de nós têm alguma coisa dentro do nosso coração que precisa ser tratado, que precisa ser colocado diante do Espírito, para que a gente não seja uma terra que não produz fruto, porque nós somos terra para produzir fruto. Nós precisamos produzir fruto para arrependimento, nós precisamos produzir o fruto da fé, nós precisamos propagar o reino, nós precisamos falar de Deus, e a nossa vida, o nosso exemplo faz com que as pessoas voltem sua atenção para nós. Então, o 4º tipo de solo que Jesus fala aqui é o coração bom, né? E no coração bom, quem são essas pessoas do coração bom? Veja aqui, o primeiro solo não aceita a palavra. O segundo e o terceiro solo, eles aceitam a palavra, só que elas não frutificam. E o 4º solo, que é o coração bom. É aquela terra arada, é aquela terra preparada. Então, aquela terra está pronta para receber a palavra. São pessoas que estão abertas, que têm profundidade nessa busca com o Senhor, que ela sabe que mesmo que venha chorar, que ela venha sofrer, passar por lutas, ela é feliz. Por quê? Porque ela sabe que o Consolador vai vir e vai estar junto com ela, vai resgatar, e esse tempo vai passar, ela vai conseguir vencer. Mas não vai deixar de estar na presença do Pai, né? São pessoas que sofrem por causa do Evangelho, muitas vezes são perseguidas, né? Muitas vezes são tratadas com desdém, mas mesmo assim, com toda a luta, às vezes da própria família, né, que trata mal,
ridiculariza e muitas outras situações que o crente muitas vezes tem que passar. Então, ela não desiste de praticar o bem, independente do que as pessoas acham, né? Ela está preocupada com o que Deus quer, com a vontade do Senhor. Essa é a vontade, essa é a preocupação dela. Então, são pessoas que elas estão dispostas a aprender, elas estão dispostas a se renovar em conhecimento, elas buscam conhecimento. É uma pessoa que é humilde, todo humilde é ensinável. Por isso que Deus diz que nós sempre temos que ser mansos e humildes de coração, porque é fácil de ensinar uma pessoa humilde. Ela não é soberba, não quer saber mais do que os outros, não, eu já sei tudo. Ninguém sabe tudo. Quanto mais você lê a palavra, você lê a Bíblia 10 vezes, você vai ter que ler de novo, você vai descobrir outra coisa. 1000 vezes você vai ler e vai descobrir de novo que a coisa não funciona como você está pensando, né? Porque Deus, em cada momento, Ele traz uma novidade para você, Ele traz uma nova revelação para você, um novo ensinamento para a sua vida. Então, andar em mansidão é importante pro cristão, porque eles são vitrine para as pessoas, principalmente para aqueles que não são cristãos, para aqueles que não seguem o Senhor, né? É o caminho da justiça. Então, o cristão, o bom solo, a boa terra, o bom coração, ele é pacificador, né? Renato, lê para nós aí, por favor, 2 Coríntios 4, 8, 10, 16, 18. O que é que Deus fala para nós aí na palavra, por favor? Em tudo somos tribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Glória a Deus. Então, quando a gente se permite, né, ser um solo bom, um solo tratável, um solo ensinável pelo Senhor, pelo Espírito Santo, então nós vamos entender que nosso galardão não está aqui nessa terra. A gente está vivendo aqui, mas a gente está esperando o reino, está junto com o Senhor no reino dos céus, né? Então, a gente vai fazer tudo o que puder e passamos o que precisar passar aqui. Nós entendemos que tudo é para a honra e glória do Senhor. Estarmos aqui hoje na presença do Senhor, de estar aqui na igreja, a gente busca uma palavra, uma direção do Senhor, mas primeiramente a gente está para glorificar e engrandecer o nome desse Deus. Por quê? Porque é Ele que cuida de nós nas pequenas coisas. E nós não reclamamos das pequenas coisas porque já estão supridas. Nós reclamamos de outras e pedimos outras. Por quê? Porque se as pequenas não tivessem sendo supridas, estava ali a gente reclamando, né? E pedindo, e chamando, e chorando. Mas Deus tem suprido. Deus tem dado tudo que nós precisamos para poder viver aqui nessa terra, né? Essencialmente, o que passar disso é vaidade, né? Então, nós temos que ter cuidado com a vaidade, nós temos que ter cuidado com o orgulho. Então, vamos lá. Quais são as consequências desses solos? O que acontece quando a gente está em um solo duro, um solo raso e um solo espinhoso? É o terreno pedregoso, terreno espinhoso, né? Então, o que acontece? Quando nós temos um solo duro, que é esse que fica à beira do caminho, o maligno vem e arranca a semente, né, do coração. Para quê? Para que as pessoas não creiam mesmo, nem sejam salvas. E o solo pedregoso, como é que é? Satanás, ele vem, produz as setas, as tribulações, as perseguições, e a pessoa não aguenta a pressão,
e vaza, como se diz, ou sair disso, porque esse negócio de ser crente dá muito trabalho, muito problema, vamos sair disso, né? Então, fica mais trabalhoso do que se eu estivesse fora. Então, aí a pessoa some, né? Terreno espinhoso, o inimigo ele começa a encher a sua mente e começa a preencher o seu tempo com as preocupações da vida, o engano, né, das riquezas, que você precisa trabalhar muito para você ter muita coisa, porque senão você não vai conseguir pagar todas as coisas, e senão as coisas não vão dar certo, com as ilusões do dia a dia, né, oferecendo, colocando um monte de vontade de comprar BMW, comprar casa de 2 anos, dar viagem para Cancún, sei lá o quê, né, então começa a colocar um monte de vontade na cabeça da gente, então aquilo vai tomando espaço e vai crescendo, vai virando uma situação que começa, sabe, te deixa descontrolado. E aí torna a palavra infrutífera, essa pessoa não amadurece, ela passa anos na igreja, aí você vai olhar para dentro da casa dela, você não consegue ver fruto. Por quê? Porque ela é superficial, porque ela não... São pessoas que não aprofundam na palavra, que não têm um encontro com o Senhor, são pessoas que ainda não despertaram para o reino de Deus mesmo, né? Então, essas são as consequências desse tipo de solo. Mas em relação à semeadura em terra boa, passa para nós, pastor, por favor. Então, nós temos aí a gratidão, generosidade, perseverança e frutos, a 100, a 60, a 30 por 1. Então, eu queria... Nilma, você pode ler para mim aí Jeremias 17, 7, 8, por favor? Posso sim, vou ler. Jeremias 17, 7, 8. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Então, olha só que coisa linda que está falando aí. Quando a gente confia no Senhor, pode vir a prova que for, você não precisa ficar ansioso, pode ter seca, mas você nunca vai deixar de dar o fruto. Porque é o Senhor que te alimenta, é o Senhor que faz com que a raiz, ela que está lá plantada, que seja regada, que seja alimentada, que seja cuidada, que cresça, que fortaleça, é o Senhor que faz isso. Não é com as nossas mãos que isso acontece. Então, nós precisamos saber que tipo... Pode passar, pastor, isso aí? Mais um. Então, a gente precisa refletir sobre algumas questões na nossa vida, hoje, né? Primeira pergunta que fica é: que tipo de solo é o seu coração? Hoje, como que está nosso coração? E a gente vai saber disso pela maneira e pela forma que nós estamos colocando Deus da nossa vida. Deus tem sido a prioridade na nossa vida? Ou as questões da vida têm protelado, feito com que o Senhor seja o segundo plano? Porque quando Deus está em prioridade na nossa vida, a gente amanhece orando, a gente amanhece buscando, a gente amanhece entregando e consagrando. Por quê? Porque é Ele que vai fazer com que as coisas deem certo. É dele que vai vir o resultado. O fruto vai vir por causa dele. Quando a gente começa trabalhando, correndo, esbaforido, aí parece que começa a dar tudo errado naquele dia. Então a gente precisa ter atenção. Porque pode ser que a gente não está colocando o Senhor em primeiro lugar. Será que a gente tem perguntado para Deus o que Ele quer, como é que Ele quer que seja feita aquela coisa que a gente tem que fazer, ou como é que a gente age naquela situação? Será que a gente tem perguntado se fosse Jesus, como Ele faria? Será que a gente tem feito essa pergunta? Será que a gente tem se organizado para colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas?
Porque nós só vamos ver os frutos quando ele for o dono. Quando a vontade dele prevalecer sobre a minha, né? Então, na segunda pergunta que eu coloco no texto quais têm sido os teus frutos como cristão? Então, volta para a tua vida, olha para a tua vida, e como que você tem produzido frutos para o Senhor? Está tendo frutos através da sua vida? Ou está tudo parado? O que está acontecendo? Né? A gente tem que olhar, porque nós fomos feitos para dar frutos. E se não está acontecendo, nós precisamos voltar para o Pai, para Ele alinhar a nossa vida, para Ele colocar as coisas em ordem, para que nós comecemos a dar o fruto que nós somos feitos para dar. Que seja 30, que seja 60, que seja 100. Nós somos semeadores do Senhor. Nós temos semeado, nós não temos que nos preocupar com o solo que a gente está semeando, porque é o agricultor que vai mexer esse solo e que vai fazer com que o solo seja bom, o pedregoso comece a ficar bom, aquele solo espinhoso comece a ficar limpo. Quem faz isso é o agricultor, é o Senhor. É Ele que vai fazer. Hoje nós só vamos semear. Mas eu não posso semear naquela posição de faço o que eu digo, não faço o que eu faço, porque isso não funciona. Eu preciso dar fruto. E quando eu começo a dar fruto, a glória do Senhor está na minha casa, a minha casa está em santidade, todos aqueles que estão à minha volta começam a sentir a diferença do meu comportamento, da minha vida. Eu passo a refletir isso dentro da minha casa, isso começa a mudar os olhos da minha família para mim, daqueles dos meus amigos para mim. Eu começo a ter um brilho que não é meu, mas é um brilho que as pessoas querem ter, as pessoas querem buscar aquilo que eu tenho. Será que tem sido assim? Quando as pessoas olham para você, é assim? Né? Então, não é só buscar para receber, é o dar. O que nós temos para dar? Né? Então, aqui, Pastor Júnior, está aí? Tô. Pastor Júnior, você conseguiu? Gálatas 5 aí? Consegui, vou ler aqui agora. Oba! Gálatas 5:19, pastor. Se você colocar na tela aí, 5:19 a 26. E fala aqui, fala assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém. Então, quais os frutos nós temos dado? Frutos da carne, frutos do espírito. Quais os frutos que nós estamos dando? Né? Nós precisamos ficar atentos a isso. E ficar vigilantes com relação a isso. Porque pecar, todos nós pecamos. Nós não podemos continuar permanecendo no erro. Né? Nós precisamos ficar alertas. O Senhor fala vigiar e orar. E aquele que está de pé, que cuide para não cair. Então, quer dizer que eu não posso baixar a guarda. Se eu baixar a guarda, o negócio dá zebra. Vai dar problema. Né? Então, eu preciso estar atento a essas coisas, porque também aqueles que não estão na presença de Deus estão nos olhando. Estão olhando para cada um de nós, para saber que Deus é esse que esse povo está seguindo. Olha a vida dele lá, como é que está. Olha o testemunho que essa pessoa dá. Né? Então, esses são os frutos que nós estamos dando, porque pelos frutos se conhece a árvore. Né? E o pior de tudo isso é o seguinte, que quando a gente dá um fruto ruim e a gente diz que é de Cristo, nós estamos crucificando Cristo de novo, matando Cristo. Por quê? Porque
nós estamos dando mau testemunho dele. É assim que ele ia fazer? Porque quem não entende essas coisas, né? E como é que nós podemos ser uma terra boa, uma terra, essa terra boa que Jesus fala aí na mensagem, aí nessa parábola? Então, lá em 1 Pedro 5, 6 a 9, ele fala assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês que vocês têm em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Amém? Então, a gente passa por luta, a gente passa por... dando glória a Deus, nós não estamos sozinhos. Né? Nós temos um remanescente que tem feito isso também. Lutado pelo nome, para que o nome do Senhor seja glorificado. Lutado para falar sobre as virtudes do reino de Deus. E o que é que Deus espera de nós? Tem como colocar aí, pastor? Deus espera de nós, igreja, um estilo de vida voltado para a obediência à palavra, à vontade de Deus, que Deus quer para nós, um estilo de vida onde nós temos intimidade com o Senhor, onde nós temos relacionamento com Deus, onde nós buscamos a santidade por meio do Espírito Santo, porque sozinho a gente não faz nada, onde nós temos firmeza e coragem, nós cremos mesmo na palavra e sabemos que Deus é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Onde nós temos fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra, e a fé vem, né, por perseverar, né, na esperança das promessas do Senhor, pelo temor e tremor de Deus, né? Pela sabedoria que Deus fala que a todos dá a quem pedir, pelo conhecimento da palavra, né? Pela mansidão que Jesus sempre falou, manso e humilde, pela gratidão e pela alegria. Nós não podemos ser crente da cara amarrada, irmãos. Não podemos andar de cara amarrada, irmãos. Cara de tristeza, cara de maltrapilho, cara de sofrido. Que Deus é esse que nós estamos representando, que tem cuidado de nós? Se não está acontecendo na sua vida, nós precisamos voltar para Ele, conversar com Ele. Que tempo é esse? É um tempo de tratamento? É um tempo de conserto? O que Ele está fazendo conosco, que está doendo tanto? É um tempo dele moldar o vaso? Vamos pegar as coisas. Né? O que Deus está fazendo conosco? Porque a palavra fala que a tristeza da vida, as tristezas da vida, quando elas vêm com arrependimento, elas não causam peso. Mas eu resolvi dar uma briga de bicho aqui para mal. Mas a tristeza do mundo, elas trazem morte, né? Então, nós precisamos entender que tristeza é essa. E aí, antes da gente fechar, eu queria falar uma coisa para vocês, e aí eu vou falar um testemunho que é de mim. Eu estava aqui pensando, falei, Senhor, muito forte isso, mas o Senhor falou para mim, eu quero que você fale de você. Então, eu passei por todos esses terrenos, meu coração foi de todas essas formas. Então, eu já tive um coração duro, que eu não queria nem saber de Deus, eu não queria saber de igreja, eu não queria saber de nada. Eu já tive esse coração. E aí, as circunstâncias da vida que Deus vai permitindo, vai moldando e vai fazendo com que você queira encontrar com alguém, com esse alguém que possa te ajudar. Então, veja bem, como eu estava falando, eu já passei por todos meu coração já foi de todas essas formas. Hoje, eu sinto que meu coração é terra boa, mas eu já fui terra dura, mas eu já fui
terreno pedregoso, raso. Eu ia para a igreja, chegava lá, não entendia nada, voltava para a rua, ia para a festa, ia fazer as coisas. Já fui. Já fui terreno espinhoso, muito, muito terreno espinhoso. E Deus me fez passar tanto apuro, tanto apuro, tanto apuro, que não tinha jeito para onde correr, era só para Ele, o jeito era correr para Ele. E foi quando eu comecei a entender que a forma que eu estava fazendo na minha vida, principalmente na minha vida financeira, estava tudo errado. Porque primeiro eu me preocupava em trabalhar muito, eu me preocupava em ter dinheiro, eu me preocupava em ter que pagar as contas, e não era muito não, era só básico mesmo. O básico mesmo não dava conta. E aí, nada de dízimo, nada de oferta, nada de nada. E aí eu comecei a entender que eu estava fazendo errado. E o Espírito Santo falou, você está errado, e você vai continuar assim, vai ficando cada vez pior. E realmente eu fui ficando cada vez pior até chegar ao fundo do poço. Quando eu cheguei no fundo do poço, que quase não tinha mais salário. Trabalhava, não tinha salário nem para pagar as contas. Eu tive que dar um jeito de obedecer. E aí quando eu comecei a obedecer, quando eu comecei a olhar para o que Deus estava querendo na minha vida, a olhar para a maneira que Ele queria que fosse feita a coisa, aí eu fui começando a entender, olha, dízimo não é brincadeira, olha, não é se eu quiser, olha, eu não posso estar falando da maneira que eu falo, olha, eu preciso mudar meu jeito de conversar, e aí eu tive que ir mudando, e Deus tem me tratado, Deus tem me mudado, e Deus tem mudado a minha vida. Sem dinheiro, igreja, para devolver dízimo, eu comecei a devolver o que tinha, do que tinha. E desde que eu comecei a fazer isso, não vou falar para vocês que estou rica ainda não, mas vou falar para vocês que exatamente Deus me deu paz. Nunca cessou a tempestade, mas a paz chegou. Eu tive momentos em que eu não queria sair de casa. Quando eu recebia salário, eu ficava em casa, escondida, pagava a luz, não queria ir para o trabalho, ficava escondida, porque eu tinha medo de olhar as contas. Com medo, porque eu não conseguia reagir para resolver essas coisas. Porque eu trabalhava, eu não tinha mais fôlego para nada, eu não conseguia cuidar da minha casa, eu não conseguia cuidar das minhas filhas, eu não conseguia cuidar de marido, de ninguém, não conseguia fazer nada, era só trabalhando. Sufocadamente trabalhando, e mesmo assim não tinha dinheiro. Cada vez mais trabalhava, menos dinheiro tinha. Até ficou, quase não chegava mais nada. Teve mês que não tinha nada. E aí o Senhor, e remédio, doença, e remédio. E o Senhor falou assim, quanto tempo você vai querer ficar dando para a farmácia, em vez de você devolver lá na minha casa? E aí eu comecei a devolver para o Senhor. Comecei a obedecer, entregar na casa do Senhor. Sabe como eu fazia, igreja? Respirava fundo, falava, vou obedecer. Aí corria com o salário, a primeira coisa que eu fazia é devolver na igreja. Aí agora, Senhor, a gente vê o que faz com o resto. Se tiver resto, milagrosamente as contas se pagavam, porque não tinha explicação para aquilo. Eu nunca soube como que as contas se pagavam, mas mês a mês eu conseguia pagar a conta. De onde que vinha o dinheiro, como que esse dinheiro pagava. E às vezes uma conta ia para o outro mês, eu conseguia pagar, 2, 3 meses depois tudo ia se pagando e as coisas iam se arrumando. Minha paz ia voltando para dentro de mim. Quantas vezes eu quis morrer, quantas vezes eu quis acabar com tudo por causa disso. Mas eu confiei. Eu falei, eu tenho 2 alternativas, ou acabo com isso ou eu confio. Então, vamos lá, eu acho que eu vou primeiro tentar confiar, porque depois, se não der certo, a gente vê outra parte. E deu certo. Deu certo. Hoje eu tenho paz. Glória a Deus, eu tenho paz. Amém, igreja? Hoje, o Senhor é que acorda comigo, o Senhor é que dorme comigo, o Senhor que passa o dia comigo. O Senhor está em primeiro lugar na minha vida. Eu não quero saber das outras coisas. Primeiro o Senhor. Se o Senhor falar que sim, sim. Se o Senhor falar que não, não. A oração é um estilo de vida para mim.
sabe? E quanto mais eu posso trazer pessoas para fazer isso, para orar, para buscar, para ler a palavra, para levar a palavra para uma pessoa, eu faço. Eu não sou pregador, que vou para a igreja, que junto um monte de gente, faz as coisas, mas do meu WhatsApp, quem eu posso, eu cuido. Não sou melhor do que ninguém, não sou rica, tenho meus problemas, tenho as minhas contas, Deus continua me ajudando, continua me ensinando, eu continuo pedindo sabedoria, mas não tenho aquele sufocamento mais. Então, eu fui todos esses solos. Então, por isso que a gente tem que lançar a semente, não pode ficar pensando, será que dá, será que não dá? Deus é que sabe quando dá. As sementes vão sendo lançadas, as pessoas vão semeando, e uma hora a coisa, sabe, a vida da pessoa muda. O pastor falou certo, muitos intercessores, glória a Deus, Deus tem colocado na minha vida. Muitos, glória a Deus, tem entrado na minha vida. E não é só isso, igreja, né? Eu tenho minhas filhas, filhos têm problemas, né? Também tem problemas com filhos, problemas sérios também, mas o Senhor me dá paz para ir resolvendo uma coisa de cada vez, para me ensinando que muitas vezes eu saio do eixo, às vezes eu sou estúpida, grossa com os filhos, porque acho que sendo estúpida e mandona e não sei o que vai dar certo, e o Senhor vem, ei, é assim que você é cristã? Aí, opa, baixa a bolinha. E eu tenho que mudar. Então, não estou falando de ninguém lá de fora, estou falando de mim. Estou falando do meu exemplo. E Deus tem falado comigo, e eu tenho ouvido a voz do Senhor, e o Senhor tem mudado a minha vida. E o Senhor tem falado comigo, e tem falado com outras pessoas. Então, testemunho eu tenho vários para dar. E assim, da minha vida e daqueles que estão perto de mim. E para aqueles que eu levo também a palavra. E que têm visto e têm acompanhado minha vida. Então, igreja, eu falo para vocês, evangelho que não traz transformação é porque não houve conversão. E quando tem a conversão, ele muda a sua vida. Porque você deixa a sua vontade, você passa a fazer a vontade do Pai, e quando você faz a vontade do Pai, você não precisa ir buscar na casa de um ou na casa de outro. Sei que é bom ter um pastor orando por nós, sempre é bom ter uma pessoa orando por nós, intercedendo, é crucial que tenha. Mas não adianta as pessoas orarem por nós se nós não fizermos a nossa parte. Não adianta ninguém orar por você. Se você não botar seu joelho no chão e falar, Deus está em primeiro lugar na minha vida, de nada vai valer tudo isso que você está falando. Porque vai ser só sempre paliativo, nunca vai ser transformação, nunca vai ter metanoia. Então, igreja, nós estamos aqui hoje, próximo às portas do Senhor voltar. E vocês, nós, já estamos com as lamparinas cheias, igreja. Ou nós ainda estamos pensando nas coisas que o mundo pode dar. Igreja, acorda. O Senhor está voltando. O Senhor está chegando. E muitos vão ter que voltar para pregar óleo e vão ficar. Então não se prende nas coisas desse mundo. Problemas nós todos temos, mas confia em Deus. Eu estou falando confia. Sabe por quê? Porque Ele vai resolver esses problemas seus. E Ele começa resolvendo o teu problema, mudando você, porque você é difícil. Não pensa que é o outro que é difícil, porque o outro. Não, é você. Eu estou falando de mim, eu que sou difícil. Pensando que era assim, boa gente boníssima. Não bebo, não fumo, não prostituo, não faço isso, mas e as outras coisas? Quando eu pedi ao Senhor para passar a lista dos problemas, quase que eu não dou conta, coisa que eu caio de costas, falei, Senhor, vai ter jeito para isso? Só que quem tira os espinhos é o Espírito Santo. Não sou eu que tenho que me julgar, não são os outros que têm que me julgar, e eu não tenho que julgar ninguém. Eu só tenho que me abrir para o Espírito Santo fazer a obra. É Ele que faz, Ele que capacita, Ele que me incomoda quando eu erro, Ele que me faz ficar triste, Ele que me faz chorar toda vez que eu faço a coisa errada. Eu falo, Senhor, mas eu errei de novo. Mas agora eu reconheço antes que eu fingia que não estava vendo. Tem transformação. O Evangelho tem transformação. E eu acredito que muita gente aqui tem caso para contar. Não sou só eu. Se eu fosse contar, passar a vida inteira contando tanta coisa que Deus já fez na minha vida. Eu tenho que reconhecer, igreja, que eu acordo e que eu respiro. E que eu não preciso de respirador.
Eu tenho que reconhecer, igreja, quando eu tenho dinheiro para ir lá na padaria comprar um pão, alguma coisa, se não falta alimento na minha casa, primeiro eu sou grato pelas pequenas coisas, para depois eu receber as grandes. Se eu não dou conta de agradecer pelas pequenas, como é que vai ser as outras? Se eu não estou disposta a renunciar à minha vida, a abrir mão de mim, do meu eu, da minha vontade, como que Deus vai agir em mim, colocar valores diferentes daquele que meus pais ensinaram, que estava tudo torto? É fácil? É não, igreja. Tem hora que dá vontade de vomitar. Porque é tanta pressão, tanta opressão, que você fala assim, Jesus, será que você não quer desistir, não? E olha, que eu não estou nos problemas, não. Eu quero dizer para vocês que os pequenos pecados são os piores. Porque é aqueles que a gente finge que não está vendo e que vai destruindo nossa vida de pouquinho em pouquinho. Amém? Então, para a gente encerrar, senão eu passo a noite aqui, atrapalho o pastor aí também, já está na hora de ir embora. Então, para encerrar, eu queria deixar uma passagem de Filipenses 1, 9 e 11. Tá, pastor, você pode colocar para nós? Onde Paulo fala assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém, igreja? Para a gente encerrar, eu gostaria de fazer uma oração com a igreja, agradecer a igreja, mas queria fazer uma oração para a gente encerrar. Pode fazer, pastor? Amém, amém. Pode orar. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos, Pai querido, humildemente na Tua presença, Senhor, para Te render graças, louvores pelo Teu infinito amor, Pai amado. Obrigada, Senhor, pela vida, obrigada pela oportunidade de estar aqui, Senhor, no meio dos meus irmãos. Obrigada, Pai amado, Pai querido, Pai bondoso, porque até aqui tem nos ajudado, Senhor. Obrigada por essa palavra. Obrigada, Senhor, por poder compartilhar meu testemunho com as pessoas, Senhor Deus, dessa igreja. Obrigada, Senhor Deus, pelo amor dessa igreja. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Gostaria de te pedir nessa noite, Senhor, ajude-nos a dar bons frutos em nossa vida, Senhor. Ajude-nos a plantar as sementes certas em nosso coração, meu Deus. Faz crescer o que já foi plantado em nós, Senhor Deus, por meio da palavra. Pai, que todos os passos que nós demos na Tua presença, como louvor, como adoração, Senhor Deus, como oração, que tudo isso possa nutrir, ser devolvidos como sementes do Seu caráter em nós, Senhor. Pai, impede-nos, Pai querido, de fazer coisas que inibam esse processo, Senhor Deus, de crescimento da Tua palavra no nosso ser, na nossa vida. Pai, faz crescer a boa terra no nosso coração, que essa terra possa produzir, Senhor Deus, frutos a 30, a 60 e a 100 por um, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai, eu não quero que nada venha impedir-nos de dar frutos, Senhor Deus, do Teu Espírito em nossa vida. Por isso, Senhor, eu oro para que as pessoas percebam em nós, Senhor Deus, o Teu amor, a Tua alegria, a Tua paz, Pai, e que sejam atraídas para Ti, Senhor. Eu oro para que o fruto, Senhor Deus, do Teu Espírito se manifeste em nós, Pai querido, e que as pessoas possam perceber e Te glorificar, Senhor. Capacita-nos, Deus, a mostrar paciência, Senhor, amabilidade, Pai, bondade com os outros, Senhor. Pai querido, ajuda-nos, Senhor, a ter a Tua fidelidade, Senhor, a mansidão e o domínio próprio que nós precisamos, Senhor Deus Todo-Poderoso, para que nós possamos refletir a Tua natureza, Senhor, em tudo que fizermos, ó Deus. Pai, que nós possamos ter a consciência da Tua presença no nosso meio, que nós possamos, Senhor Deus, dar fruto do arrependimento
que possamos, Senhor, ter uma mudança real de vida, Pai querido. Pai, em nome de Jesus, que nós tenhamos ainda a convicção do pecado e da salvação plena em Jesus Cristo. Meu Senhor e meu Deus, que aquelas pessoas que ainda estão iludidas, Senhor Deus, que os jovens, as crianças que estão recebendo a palavra ainda, que ainda está sendo semeada, Pai querido, que em nenhum deles haja esses obstáculos, Senhor Deus, como a dureza no coração, como as ansiedades, como a superficialidade, Senhor Deus, que essas pessoas possam receber, Senhor Deus, a palavra com um bom coração, um coração sincero, Pai querido, para que produzam bons frutos também para a vida eterna, Senhor. Pai querido, nos ajude, Senhor, a semear, a espalhar a Tua palavra em todo lugar, confiante, Senhor Deus, que a Tua semente, Senhor Deus, vai frutificar um solo bom, Pai amado, Pai querido. Senhor, ajuda-nos a prosperar. Ajuda-nos, Senhor, a entender, Senhor Deus Todo-Poderoso, o Teu querer, a Tua vontade, e nos humilhar, Senhor Deus, aos Teus pés, a ser pacificadores, Senhor, a sermos gratos, Senhor, a mostrar alegria, Senhor Deus, a Tua alegria que é a nossa força, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ajude então, Senhor, a esperar aquele grande dia, Senhor, preparados para a Tua vinda, para a glória do Senhor, em que todo olho verá a Tua volta. Pai querido, que nós estejamos preparados para esse dia. É o que eu te peço, Senhor Deus, e desde já eu te agradeço. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus.